para os que não te conhecem. Te rogamos piedade, que os irmãos consoladores leve paz e esperança a quem sofre em toda parte. Quando a terra finalmente se aquecer em vosso amor, as lágrimas secarão, as dores se acalmarão, viveremos em ti, Senhor. Dai-nos fé e humildade, com razão e esperança. Dai-nos a simplicidade que fará a nossa alma refletir a tua imagem e semelhança. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Dai-nos força na jornada, nessa longa caminhada, rumo à nossa redenção. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Dai-nos força na jornada, nessa longa caminhada, rumo à nossa redenção. Boa noite a todos. Boa noite a todos também que se encontram ligados virtualmente conosco. Que as vibrações de amor, as vibrações de luz possam ser levadas a tantos lares e a tantos corações. Para iniciarmos, nós vamos pedir à nossa companheira Simone para fazer a prece inicial para nós. Boa noite. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido e amado Mestre, a nossa querida Mãe Santíssima e a toda a espiritualidade amiga, trabalhadora desta casa, agradecendo sempre, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para ouvir as Tuas palavras, para receber a Tua luz, que o nosso coração, Jesus, possa estar aberto, sereno, calmo, tranquilo, para compreender as Tuas verdades. Esteja conosco, Jesus, nos amparando, nos consolando. Que Mãe Santíssima possa estender o seu manto de amor, de paz e de luz a todos os lares, a todos os presídios, hospitais, orfanatos, pelas guerras, Mãe, pelas ruas, onde quer que haja dor, sofrimento, solidão, medo, que o teu manto de amor possa consolar, possa amparar a cada um. Que a nossa fé, Senhor, seja aumentada cada dia mais, que possamos nos fortalecer no caminho e seguir as tuas pegadas. Que o palestrante da noite, Jesus, possa ser inspirado e amparado, para que as suas verdades possam chegar até os nossos corações. E assim, em nome de Deus,
de Jesus, de nossa querida Mãe Maria Santíssima e do patrono desta reunião, patrono desta casa, Dr. Dias da Cruz, nós pedimos a permissão para iniciarmos a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Vamos pedir à nossa companheira Marli para fazer a leitura da pergunta do Livro dos Espíritos que recebemos. Pergunta 150B de O Livro dos Espíritos. A alma nada leva consigo deste mundo? Resposta: nada, a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós estamos no item 77. Convém refletir, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar, são modalidades de ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo? O caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Nós vamos passar a palavra para o nosso companheiro Hélio, né? Que vai fazer o estudo da noite para nós. Já o nosso agradecimento, né, gente? Sempre o carinho do Hélio de estar não só aqui nessa casa, mas em toda a nossa região. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Como é que está chegando o som aí para os companheiros? Está bom de ouvir? Está confortável? Queridos, esse tema da noite é um tema que não é confortável de se falar. Falar de suicídio é um tema doloroso, e é bem verdade que todas as vezes que essa tribuna, a tribuna espírita utilizada para trabalharmos essa temática, é bem provável, quase certo, que a movimentação do mundo espiritual também atua no sentido de trazer companheiros que optaram equivocadamente pelo suicídio, para que eles também possam ser beneficiados com a mensagem consoladora de Jesus. Então é bem provável que todos nós presentes aqui deveríamos, unidos em pensamentos, vibrar por esses irmãos que vieram trazidos por caravanas do mundo maior, a fim de compreenderem a ineficiência do suicídio. E para nós outros presentes aqui, nós não sabemos, queridos, o que vai nos ocorrer na vida. A gente sabe, essa música não estava no script não, mas a gente não sabe o que foi planejado para a gente. Nós sabemos, é fundamento espírita, algo chamado planejamento reencarnatório,
Todos nós viemos à Terra em busca de progresso, somos espíritos imortais, e esse progresso ele advém de enfrentar provas, enfrentar expiações, enfrentar dificuldades. Então, talvez a gente tenha, quem sabe, planejado lá para frente uma doença grave, torturante, ou quem sabe uma velhice solitária. Mas eu quero dizer para os companheiros que eu vou apresentar na tela os fundamentos espíritas para dizer que suicídio não é solução. Se em algum momento da sua história lhe vier à mente a ideia de suicídio, é preciso que a gente, entendendo o enredo espírita, combata com extrema intensidade. Então, que a gente possa ser feliz na fala, que a prece da Simone possa ser ouvida pelo mundo espiritual e não nos falte a inspiração dos benfeitores amigos. Porque essa equipe de Dias da Cruz, invisíveis, ilibados, conhece o seu coração, conhece o seu sentimento. Eu não os conheço, mas quem sabe hoje eles conseguem extrair de mim algo de melhor e eu me torne no porta-voz desses irmãos, para que todos nós saiamos daqui consolados e esclarecidos. Então, para poder começar, meus vamos trabalhar o tema suicídio e espiritismo. Espiritismo. O que é a doutrina dos espíritos? Quando a gente para refletir na fala de Kardec, e anotem e leiam depois. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Allan Kardec vai, de maneira extremamente racional, conseguir nos mostrar que o Espiritismo, a doutrina espírita, é o cumprimento daquela promessa de Jesus, feita no Evangelho de João, capítulo 14, onde ele havia prometido que não deixaria-nos sós, mas enviaria um outro Consolador. E esse Consolador seria capaz de nos fazer lembrar de tudo quanto ele havia ensinado, e havíamos esquecido, mas também nos ensinaria coisas novas. Allan Kardec, então, trabalha e afirma que o Espiritismo é esse Consolador. Ora, meus irmãos, por lógica, se o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, a primeira função do Espiritismo é consolar. Mas haveria, então, palavras de consolo com relação à proposta do suicídio? A gente vai informar que sim. Mas como é que pode acontecer esse consolo? O Espiritismo, ele informa e ele também esclarece. Quem se lembra do Livro dos Espíritos, no começo do livro, os prolegômenos, os benfeitores espirituais, dão uma mensagem falando sobre a implantação de uma nova era e vai dizer que a ferramenta que os benfeitores utilizariam, seria a instrução e o esclarecimento. Então, vejam, meus irmãos, fazendo coro com informação e instrução. Então, vejam, nós podemos estar muito bem informados, podemos até estar instruídos, mas podemos não estar esclarecidos. O que é esclarecimento? É quando eu trago uma informação para mim, quando ela passa a me pertencer, quando a verdade deixa de ser uma verdade geral para ser a minha própria verdade. Agora observe o detalhe, jamais estaremos esclarecidos se não estivermos informados e instruídos. Então veja que o compromisso da instituição espírita é informar, o seu compromisso é esclarecer. Então é preciso que eu reveja meus conceitos, que eu olhe para mim corajosamente, que eu me investigue, que eu pense na informação e tente transformá-la em informação pessoal, para que, de fato, ela produza efeito e me esclareça. Dito isso, meus irmãos, e avançando, o que é o suicídio? Só para a gente poder conceituar, eu fui até o dicionário e vai dizer que suicídio é a ação de acabar com a própria vida. Suicídio é a ação de se matar. Nada de novidade até aqui. Mas por que, meus irmãos, qual é o enredo? Qual é o enredo que leva alguém a acreditar que, dando cabo da vida, resolverá os seus problemas? Por que elas tentam atentar contra a própria vida? O que eu vou apresentar aqui não é uma regra geral, mas normalmente o que acontece quando alguém opta pelo suicídio? Ele está vivendo um momento profundo de aflição. Um fato da vida, um divórcio, um desemprego, uma doença grave, ele está aflito. A gente sabe pelas estatísticas que entre religiosos
o número de suicídios é 8 vezes menor do que aqueles que não professam nenhum tipo de fé. Muitas vezes as pessoas não desconhecem, não sabem, não conhecem e não se lembram da fala de Jesus. Lá em Mateus 11, 28, quando ele dizia amorosamente, escute-o falando com você, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós entendemos o alívio do Cristo, nós podemos recorrê-lo. Mas quando isso não acontece, o que normalmente se sucede é um desespero. E a pessoa, então, em desespero, ela começa a acreditar que o suicídio pode ser uma solução. Até porque, meus irmãos, esse desespero pode levar a uma depressão. A gente sabe também, estatisticamente falando, que 90% dos casos de suicídio foram antecedidos por uma crise depressiva. Se você conhece alguém com depressão, ou se você está com depressão, é preciso buscar ajuda. É preciso combater, porque a depressão é uma doença torturante que pode levar ao suicídio. Nós temos uma proposta, um trabalho que está no YouTube, vocês podem visitar o canal. O trabalho é Depressão, Entendimento, Tratamento Espírita. Não precisa dar likes, não faça isso. Apenas assista a metodologia espírita de como podemos ser ajudados pela doutrina para vencer a depressão. Cuidado com a tendência de solidão e isolamento. Procure se associar, procure ajuda. A Casa Espírita tem o atendimento fraterno, tem o diálogo fraterno, tem reuniões propícias que você pode vir para ser acolhido e tratado. Mas não se permita que a ideia do suicídio se aprofunde na medida que você se isola. Porque isolados nós nos tornamos presas mais fáceis de um trabalho que vem de fora para dentro, por meio de entidades invisíveis que nos têm por adversários, que podem, por meio da ferramenta chamada monoideia, nos convencer que morrer é melhor. Mas, enfim, meus irmãos, o que acontece? A pessoa comete suicídio porque ela comete um equívoco, e, na verdade, um equívoco que vem por um desconhecimento. Eu vou trabalhar os dois e nós vamos entender com profunda clareza. Mas antes disso, meus irmãos, qual é então a proposta do Espiritismo? Seria a gente informar, seria a gente tentar trabalhar contra a desinformação. A sociedade organizada, no mês de setembro, é um mês que é dedicado à valorização da vida, o mais conhecido de todos os trabalhos, o Setembro Amarelo, onde as entidades se reúnem para tentar, de alguma forma, informar e ajudar pessoas a evitarem o suicídio. Mas talvez nós, espíritas, tenhamos a informação crucial, a mais importante de todas, que se aquelas pessoas soubessem do que eu vou dizer daqui a pouco, inevitavelmente não cometeriam o suicídio. Mas, enfim, seguindo o raciocínio, nós viemos para orientar. O Espiritismo precisa trabalhar. A Tribuna Espírita é um espaço onde a temática do suicídio também deve ser abordada, mas sempre voltada para a ideia de consolo, o consolo que vem pela informação, pelo esclarecimento. Dito isso, meus irmãos, como é que nós podemos fazer? Mostrar essa realidade dolorosa. A gente vai mostrar a realidade dolorosa daqueles que cometem o suicídio. Vamos dizer também, claro, do lado do Consolador, que há esperanças. Se você tem um amigo, um parente que fugiu da vida pelo suicídio, ele não está órfão e nem abandonado. Ele será inevitavelmente socorrido em um momento adequado. Daqui a pouco digo qual é esse momento. Mas antes disso, meus irmãos, só para termos ideia da dolorosa realidade agora, as pessoas se matam no mundo num total de 902 mil pessoas por ano. É um suicídio a cada 36 segundos. Nós temos aí 20 minutos de reunião, faz a conta, quem é bom de matemática, quantos no mundo já tiraram a vida. É uma realidade que precisa ser combatida. Mas por que eles se matam? Primeiro, pelo equívoco. E, no segundo momento, pelo desconhecimento. Qual é o desconhecimento?
Meus irmãos, eles não sabem que são espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais, vivenciando uma realidade humana, vivendo uma experiência no corpo material. Nós não somos matéria. Nós estamos na matéria. E é temporário o estágio que passamos aqui para encontrar pessoas, viver situações, evoluir, conquistar sentimentos e aprender a amar. Todos nós somos espíritos imortais. Você quer uma prova disso? Jesus de Nazaré fazia uma prece durante a última ceia e ele roga a Deus pelos aqueles discípulos que queriam dar seguimento ao projeto de implantar na terra o reino de Deus. E para sorte nossa, nessa prece, ele a estende àqueles que viriam. Orou pela gente. E ele vai dizer no capítulo 17 de João, versículos 15 e 16, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E declara, porque não são do mundo, como também eu do mundo não sou. Não se enganem. Você não é daqui, você está aqui. E, meus irmãos, sendo redundante, espíritos imortais não podem morrer. A pessoa, então, corajosamente tira a vida num processo doloroso, acreditando que vai eliminar os problemas e desperta do outro lado vivo. É o grande equívoco, o equívoco de tentar matar-se para eliminar a dor. Não, não vai acontecer. O que vai acontecer é que vai acordar do outro lado da vida, vivo e numa condição ainda pior. Uma frase que eu quero repetir aqui algumas vezes é aquela que vem do encontro de entidades invisíveis que cometeram suicídio e vêm buscar socorro nas reuniões mediúnicas. E todas elas, todos eles, os suicidas, dão o testemunho, afirmam categoricamente que a condição que despertaram pós-suicídio era extremamente pior do que aquela que lhes antecedeu o ato suicida, provando, meus irmãos, eles próprios, que o suicídio não é solução. Se em algum momento da sua história a ideia de suicídio lhe vier à mente, lembre-se desse dia, que o suicídio não vai resolver, pelo contrário, vai ainda agravar ainda mais. Então é uma tentativa inútil, porque a dor está na alma, não está no corpo. O corpo é só um instrumento. André Luiz, aquele do nosso lar, da série A Vida no Mundo Espiritual, ele vai usar uma terminologia onde ele chama o corpo de aparelho. Um aparelho que Deus lhe deu, que você deveria preservá-lo e utilizá-lo como ferramenta para conquistar as virtudes imperecíveis do espírito imortal. Mas, enfim, uma tentativa inútil. E veja, meus irmãos, o primeiro impacto do suicida, que acreditou que iria corajosamente se matar e acabaria com tudo, porque acreditava que o túmulo era o fim. Ele acorda vivo e ele tem uma profunda decepção, que vai migrar para uma autodecepção, porque ele vai começar a se sentir culpado, ele vai começar a acreditar na ilusão, ele vai ter realidade da ilusão que ele acreditou ser verdade. E essa autodecepção, meus irmãos, vai levá-lo progressivamente a um sofrimento. Na verdade, será muito sofrimento. Suicida, ele sofre muito. Eu vou dizer por quê. Vou trazer uma lógica na tela que nem sempre é a mesma, mas normalmente acontece. O que acontece com o suicida? Por que ele sofre? Qual é a visão espírita para que ele possa, através do sofrimento, compreender que pode ser resgatado no momento adequado? Então, eu vou trazer uma base doutrinária, me acompanhem, meus irmãos, de 4 textos da literatura espírita. Do terceiro por quarto, eu vou trazer um adendo para sedimentar o quarto. Estão me acompanhando? Então, primeiro texto, questão 880 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai perguntar ao mundo espiritual qual é o primeiro de todos os direitos do homem. E a resposta, o direito de viver. Dá a continuidade dizendo que o homem não pode tirar a vida de ninguém e nem atentar contra a sua própria vida. Só Deus pode tirá-la, porque foi Deus que nos deu a vida. Quando a gente fala infantilmente, numa rebeldia
dizendo: a vida é minha, faço dela o que bem quiser, eu estou enganado. A vida que você tem hoje é uma dádiva de Deus para propiciar você, espírito mortal, via personalidade adequada, pensada, planejada, para conquistar a evolução moral, desenvolver sentimentos e aprender a amar. Então veja, meus irmãos, então o primeiro direito do homem é o de viver. Guardem isso. O segundo texto, a segunda base doutrinária, é a questão 614 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, Allan Kardec vai perguntar o que é a lei natural. É a questão que Allan Kardec está introduzindo a terceira parte do Livro dos Espíritos das leis morais. O que é a lei natural? Respondendo a Kardec, a lei natural é a lei de Deus. Ponto. É a única verdadeiramente capaz de fazer o homem feliz. Porque diz o que ele deve fazer. E também diz o que ele deve deixar de fazer. E complementa dizendo que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, pela lógica, se o direito de tirar a vida só pertence a Deus, e se nós, de uma maneira ousada, fazemos papel de Deus e tiramos a própria vida, estamos infringindo a lei de Deus. E o resultado disso será infelicidade. Não há outro caminho, meus irmãos. Se quisermos felicidade, compreendamos a lei de Deus e tentemos aplicá-la à vida. Se não fizermos desse jeito, não haverá outra fórmula para ser feliz. Dinheiro não faz felicidade, beleza não faz felicidade, saúde não faz felicidade. Nós conhecemos pessoas bonitas, ricas, saudáveis e infelizes. Muitos deles, atores de Hollywood, tiraram a própria vida. Então não é assim que é felicidade. Felicidade é compreender a lei de Deus e tentar aplicá-la no nosso dia a dia. Então a fórmula nós temos, mas não é fácil, é claro que não é fácil. Vai exigir trabalho, esforços, foco, objetivo, mas enfim, duas bases aplicadas. Primeiro, o direito de viver, e aquele que infringe a lei de Deus colhe em si mesmo infelicidades. Não é Deus que está castigando, não é punição, é resultado da escolha que nós mesmos fizemos. A frase tão conhecida de Pablo Neruda, poeta chileno, onde ele dizia que nós somos livres para escolher, mas, ao mesmo tempo, somos escravos das consequências. Terceira base doutrinária, questão 984, de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec indaga ao mundo espiritual. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais. Claro que a pergunta de Kardec é uma pergunta provocativa. Ele sabia respostas. Meus irmãos, nem sempre a dor é expiação. Ela pode ser uma prova, pode ser uma escolha. Nós não tínhamos motivo para passar pela dor, porque semeamos aquele tipo de dor. Mas escolhemos passar por ela, porque entendemos que aquela dor, aquela prova, nos faria evoluir. Anotem para ler em casa. Questões 258 e 258A de O Livro dos Espíritos. Quem está acompanhando pela internet, a Magali está com a gente, a Marli, Joaquina, Joana Pires, Humberto, uma opção de gente. Que bom, meus irmãos, que o GEDIC manteve a transmissão. Porque a gente não sabe até onde essa palestra vai chegar. A gente não sabe porque aqui quem está manifestando é o companheiro que quer colocar o seu cumprimento, quer nos saudar. Mas muitos vão ver essa palestra depois. Quem sabe numa madrugada, inspirado pelo seu anjo guardião, e vão ouvir com toda clareza que suicídio não é solução. Mas se tiver em casa, pega o livro, 258A e 258 do Livro dos Espíritos. Mas, enfim, feita a pergunta, Allan Kardec ouve do mundo espiritual a seguinte resposta. Já dissemos. Não, já dissemos. São provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus, sobretudo da lei de justiça. Veja, meus irmãos, e o vídeo caiu aqui, tá? Bom, mas enfim. Tá não? Tá funcionando aí? Então tá bom, caiu na minha tela.
Vou voltar para cá, gente. Para de falar da internet. Mas, enfim. Primeiro, o direito de viver. Se infringirmos a lei de Deus, infelicidade. E terceiro, não dá para dar um jeitinho. Não tem como fugir da lei de causa e efeito. É resultado. Pois bem, queridos, a quarta base doutrinária, para a gente poder fechar o pensamento quádruplo, eu vou trazer uma informação que é um adendo. Questão 70 do Livro dos Espíritos. Nesse contexto, Allan Kardec está trabalhando, ele fala sobre fluido vital. O que é o fluido vital? É um fluido que permite o cumprimento do período de vida física projetado no planejamento encarnatório. Então, nós encarnamos com um período de vida. Então, vamos viver 100 anos, 90 anos. Então, a gente recebe uma dose de perturbação. Ele vai criar uma espécie de angústia. Porque o corpo material tinha vida para 70 anos e o espírito resolveu encerrá-la aos 30. E aquela quantidade de fluidos vai criar uma extrema dor, é doloroso. O exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do ultrassom. Eu imagino que todos nós presentes aqui já fizemos um ultrassom abdominal. Então você vai para a clínica, lá para o laboratório, e aí você é convidado a tomar 8 copos de água. É uma coisa praticamente insignificante, 8 copos de água. Então você vai enchendo a bexiga, de repente a vontade de urinar vem, você não pode urinar, você tem que ficar segurando para poder fazer o exame. E aí, felizmente, você foi chamado, não teve atraso nesse dia, porque vai dando desespero, e aí você entra numa salinha, a salinha é gelada, porque os equipamentos precisam estar refrigerados, você deita numa cama, que também é gelada, e vem a médica, ou o médico, com um aparelhinho, com um gel, que também é gelado, e começa a passar na sua barriga, para ver os órgãos. E, de repente, a médica para e diz assim, vai lá fora e toma mais 2 copos de água. É essa a sensação, meus irmãos. Ele podia ter vivido 70 anos, preferiu perder a vida aos 30, e esse excesso de fluido, que ele não tem um corpo para gastar mais, vai trazer profundas perturbações. Só que cada uma delas terá atenuantes por méritos conquistados. Meus irmãos, o mundo espiritual trabalha em conjunto com a divindade, e algo que não nos faltará nunca será a misericórdia divina. A ideia, e aqui com todo respeito, dos irmãos católicos, evangélicos, eu venho de uma linhagem evangélica, a ideia de que o suicida irá para o inferno eterno não é verdade. O suicida que cometeu um equívoco irá sofrer inevitavelmente, mas ele, no momento em que ele se arrepender do erro cometido, ele será socorrido e tratado, e digo como daqui a pouco. Mas a ideia, então, de que há atenuantes. Então, veja, meus irmãos, disse isso ontem lá em Ubaporanga, falando desse tema suicídio, numa outra proposta, que é Jesus Convite à Vida. Também está no YouTube, se você quiser assistir, pode assistir, não precisa dar like. Mas, enfim, meus irmãos, a ideia de que esse companheiro que cometeu o suicídio, a misericórdia de Deus, eu comentei isso ontem lá, o mundo espiritual é como um professor bonzinho. Você lembra da escola? Você fez a prova, não estava certa a questão. Podia ter tomado um errado, mas ele te deu meio certo, te deu 2 décimos. O mundo espiritual é assim. Vai tentar olhar a minha intenção, vai tentar olhar o que eu fiz de bom na vida, para tentar argumentar com a divindade e dizer, vamos dar uma chance para ele, vamos ajudá-lo, veja, ele tinha boa intenção, ele fazia aquilo e fazia aquilo outro, então haverá atenuantes. Atenuantes esses que vão influenciar na duração e na intensidade do sofrimento, da dor. Por quê, meus irmãos? Vai ser levado em conta os motivos, vai ser levado em conta as influências, dentre outras questões. Alguém vai se lembrar comigo de que há uns anos atrás houve um jogo na internet voltado para adolescentes, chamado Baleia Azul, que levou vários jovens ao suicídio. Aquele jovem suicida é um suicida, mas por ter sido levado
por um jogo, haverá um atenuante. Isso vai ser levado em conta. E aqueles desenvolvedores do jogo, inevitavelmente, terão a parcela de responsabilidade sobre o suicídio daquele jovem. Então, a gente tem uma ideia. A gente tem uma ideia equivocada também quando pensa em suicídio por uma causa mais nobre ou menos nobre. Não existe isso. São conceitos humanos. Por exemplo, a gente pensa assim, será que um adolescente, um jovem, brigou com a namorada, brigou com os pais e salta do 10º andar de um prédio e morre? É um tipo de suicídio. O outro é um piloto japonês, um kamikaze, na Segunda Grande Guerra Mundial, despede da família, entra num avião cheio de explosivos e vai tentar se lançar contra os porta-aviões americanos, defendendo sua pátria. A estatística americana mostra que a maioria deles foram abatidos no ar. Seria esse o suicídio uma causa mais nobre? Não há como avaliar, meus irmãos. Cada caso é um caso e todos eles são suicidas e todos eles serão tratados com a misericórdia de Deus, quando se arrependerem do ato cometido. Feita essa ideia, então, isso aqui não dá como generalizar, vem a 4ª base doutrinária. Primeira, direito do homem, o primeiro de todos, de viver. Segundo, infringir a lei de Deus, suicídio é uma infração à lei de Deus, ele vai ter que se ver com a lei. Ele vai recolher infelicidade. Terceiro, não tem como dar o jeitinho. Nem os amigos do mundo espiritual podem fazer nada por mim, porque foi uma escolha própria. E agora a 4ª. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 10. Os espíritos não podem aspirar completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Ele dá um exemplo. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade, aqui a porta até que hajam expurgado. Olha o detalhe, meus irmãos, agora. Mediante a diversas existências corpóreas, e essa em trânsito é a mais importante de todas, essa que está em trânsito é que eu tenho mais consciência disso. Talvez seja para mim e para você a primeira encarnação espírita com esse nível de consciência racional da religiosidade. Então, a cada encarnação, eles vão se expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Uma forma de não suportar bem é o suicídio. Mas quando bem suportadas, quando eu entendo que Deus é bom, justo, Pai amoroso e me dá o que eu preciso, quando eu aceito isso sem revolta, sem rebeldia, eu transformo a prova em benefício. Só que o texto segue. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Então o espírito comete o suicídio, abusa da lei de Deus, recolhe a infelicidade, não pode fugir disso, e quanto maior é o mal, mais grave deve ser o remédio. Eu não sei se eu sou de uma época que na minha infância, mertiolate ardia. Hoje a criança está bem demais. E quando a gente caía, ralava o joelho, e mamãe aparecia com aquele dardo inflamado do demônio, cheio de mertiolate vermelho, e queria pegar a gente, e pegava. E passava aquele negócio que ardia, e ainda dizia, não pode soprar. E dizia, o que arde cura, o que aperta segura. Meus irmãos, quanto maior for a dor, mais enérgico deve ser o remédio. Por isso a ideia do suicida. Ele teve uma encarnação planejada, visando o aprimoramento moral dele, a felicidade dele. Ele decide. Uma equipe preparou a encarnação dele. E ele, por conta própria, desiste da vida. Inevitavelmente, ele precisa passar por uma grande dor. Para que essa dor? Para ser castigado? Não. Para ser despertado, a pedir ajuda e ser socorrido. Agora veja, meus irmãos, o texto fecha assim. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se com a ideia da sua próxima cura. E conclui, dele depende, pela resignação,
tornar proveitoso o seu sofrimento ou lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Meus irmãos, o grande castigo para o suicida, ter que recomeçar. Falei isso ontem, o Baporanga também. Vou dar um exemplo. Tomara que ninguém tenha essa experiência, a de perder de ano na escola. Perder de ano é terrível. Você foi bagunceiro, não quis obedecer os professores, não estudou, ano que vem você volta. O mesmo caderno, o mesmo livro, as professoras são as mesmas, os coleguinhas são novos, o uniforme é novo, que você cresceu, aquele não cabia mais. A sensação de olhar e ter perdido tempo. O suicida é aquele que desistiu da vida. Será socorrido, tratado, para voltar à vida, no exato ponto que ele desistiu, numa condição de vida ainda mais difícil, para que ele possa dar continuidade a um projeto pessoal que vai culminar num ser aperfeiçoado, melhorado, um ser que já aprendeu a amar. Então ele só retarda e acumula para si dificuldades. Meus irmãos, parece que até aqui não faz muito sentido. Até aqui a gente entende que o suicídio não é solução, porque o suicídio vai gerar muito sofrimento. Como é que acontece geralmente? Eu vou trazer aqui uma sequência de ideias que nem sempre acontece, talvez seja a que mais aconteça, mas quando eu for dar um exemplo oficial, não será esse exemplo. Só para ilustrar. Então vamos lá. O que acontece com o suicida? Primeiro ponto, ele pode assistir à decomposição do corpo material. O fluido vital, para 40 anos, o atrela, o prende à matéria. E não deve ser algo agradável você estar sentado assistindo os vermes comerem a sua carne. O que acontece é que muitas vezes, igual a questão 165 do Livro dos Espíritos, fala dessa perturbação que acontece pós-morte, todos vivemos a perturbação. Quanto mais o espírito é ligado à matéria, mais demora a desligar as células perispirituais das células físicas. Quanto mais espiritualizado ele é, mais rápido é o trabalho. Mas todos passamos pelo trabalho de desligamento. E isso é perturbador. Só que no suicida, essa perturbação é prolongada. Demora. E tem outro detalhe. Ele começa a emitir vibrações com o risco de alcançar a família. Quando isso acontece, meus irmãos, ele vai ser socorrido. Porque senão, imagina, quem não conhece um caso? A pessoa cometeu suicídio, meses depois um familiar tira a vida. Conhece caso desse? Então esse suicida que influenciou na família, ele chega no mundo espiritual, além de suicida, como homicida. E é um caso muito mais complicado. Então nessa hora, normalmente, ele vai receber o socorro. Qual é o socorro? Ele vai ser recolhido a uma região de vibrações onde ele possa vivenciar a sua dor. São várias regiões. A mais conhecida é o Vale dos Suicidas, apresentado no livro Memória do Suicida, do Nevone do Amaral Pereira, que conta o suicídio do poeta português Camilo Castelo Branco, uma região de sofrimento, para que ele possa, meus irmãos, um local de dor, para refletir, para parar e refletir. E quem sabe se converter, se arrepender e pensar, não valeu a pena. E nesse momento ele vai receber o tratamento. O tratamento para o suicida está disponível, mas só pode ser oferecido na medida que ele reconhecer a infração grave causada contra a lei de Deus ou colocar em amarelo. Então não ficará no inferno eterno. Estou dizendo isso para os desencarnados. Onde você estiver, não é inferno. Se você olhar com cuidado e se arrepender, haverá uma equipe de trabalhadores invisíveis iluminados que vão lhe encaminhar para o tratamento adequado. Qual é o tratamento que acontece? O tratamento que acontece a gente vai ver no livro da Dona Ivone. Tem duas etapas. Primeiro, o espírito se arrependeu, é levado a um hospital. Para que hospital? Para tratar a ferida perispiritual. Dei esse exemplo ontem lá também em Ubaporanga. O que acontece? Você está passando pela rua, uma bala perdida alcança seu coração. Na verdade, uma bala achada. Ela tinha endereço. Não foi por acaso, não. O seu coração físico lesou. Você morreu. O corpo morreu.
o coração perispiritual não tem lesão nenhuma. Mas se você pega um revólver, aponta para o peito e dispara, você vai lesar o coração físico e o perispiritual. Quando você se arrependeu na região de sofrimento, vai ser recolhido ao hospital. Por quê? Porque lá tem cirurgiões especializados em reconstrução de perispírito. E vão completar, vão corrigir o defeito que você voluntariamente causou. Depois que você estiver operado, recuperado, você vai para uma escola para receber treinamentos, para poder reencarnar no exato ponto onde você desistiu, em condições normalmente piores do que quando você estava vivendo, e com um detalhe, você vai ter, segundo diz Emmanuel, consequências físicas nessa vida nova, fruto do ato cometido no órgão lesado. Então ele deu exemplos. Está lá no livro Legião dos Espíritos, capítulo 48, suicídio. Diz, por exemplo, que quem morreu por envenenamento vai ter problemas estomacais. Que quem tirou a vida por queimadura vai ter doença de pele. Não estou dizendo que quem tem doença de pele se matou por queimadura, não é isso. Mas normalmente quando se queimou vem assim. Quando ele, por exemplo, se matou por asfixia, água ou gás, doenças respiratórias, tirou a vida por enforcamento, distúrbios mentais, destruição craniana. Era muito comum, antigamente, a pessoa tirar a vida colocando a cabeça no trilho do trem. O trem vinha e esmagava a cabeça. Volta de uma nova vida com distúrbio do sistema nervoso e com idiotia. E é claro que aqui, mais uma vez, sem generalizar. Meus irmãos, vamos avaliar rapidamente. Será que vale a pena o suicídio? Suicídio não, suicídio nunca. Pensa nisso. Cristaliza o neurônio, gasta o neurônio, pode gastar. Guarda essa imagem. Para que se algum dia na sua vida a ideia de suicídio lhe bater a porta, você saiba que ele não vai funcionar. E vou repetir a frase, porque todos aqueles que voltaram do mundo espiritual, numa reunião mediúnica, para darem testemunho da condição que despertaram pós-suicídio, afirmam categoricamente que a condição que despertaram era extremamente pior que aquela que lhes antecedeu o ato suicida. Suicídio não é solução. Aí pode generalizar. Suicídio nunca vai resolver. Pelo contrário, vai agravar ainda mais. Eu comentei que eu ia dar um exemplo, mas antes disso, antes do Setembro Amarelo, meus irmãos, a FEB já vem, chama de campanhas constantes, permanentes. Campanhas permanentes. Das 5 campanhas permanentes, uma delas é do suicídio. Esse é um folheto de décadas atrás, um intermediário, folheto mais atual. E, meus irmãos, tem mais. Está circulando nas redes sociais posts como esse, que diz assim, sempre há uma saída, valoriza a vida, busca ajuda. Meu irmão, minha irmã, não deixa a ideia de suicídio criar raízes no seu coração. Vai buscar ajuda. E a ajuda pode ser o CVV, número nacional, 188 agora, 188, você pode ligar, é gratuito. A Casa Espírita, um gabinete pastoral, a casa do padre, onde você estiver, vá buscar ajuda, um amigo, um livro. Mas, enfim, seguindo o raciocínio, só para fechar essa parte e trazer o exemplo, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item número 17, onde Allan Kardec trabalha o suicídio e a loucura, ele vai dizer assim, veja, meus irmãos, o Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a vida. Meus irmãos, os próprios suicidas. Será que a gente deveria validar? Talvez fosse hora de começar a pensar seriamente nessa questão. O exemplo que eu vou dar, o exemplo oficial do livro Céu e Inferno, onde no capítulo, na parte 5, Allan Kardec vai trabalhar 9 casos reais de suicídio, catalogados pela literatura espírita
fruto de trabalhos realizados na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vou fazer um desafio para você. Lê os 9 casos. Sabe como é que funciona quando você lê os 9 casos? Uma brindagem. Talvez lá na frente, se a ideia vier na sua cabeça, suicídio, ideia só pode ser na cabeça, você diz radicalmente não, porque suicídio não é solução. O caso que eu vou contar aqui é de François Simon Lovette. Esse camarada encarnou para passar pela prova da miséria. Provas que uns passam, bem e mal, ou mal, uns pela prova da riqueza, que também é prova. A vida é uma prova. E ele ia muito bem, estava indo bem, aceitando aquela dificuldade. Só que ele acabou começando a se envolver com alcoolismo e se frustrou, não queria mais viver, resolveu tirar a vida. Subiu numa torre chamada Francisco II, em Paris, onde o solo é cheio de pedras, e de lá ele saltou para a morte. O grupo mediúnico da Sociedade Parisiense recebe, então, o companheiro desencarnado. E, através do aparelho fonador de um médium, ele começou a dizer assim: socorro, socorro, me socorre, eu estou caindo, me socorro, eu estou caindo. Era esse o discurso. Foi recebido, foi acolhido, foi tratado, encaminhado. E ele deu o nome completo. E na época, Paris não era tão grande assim, foram até o livro dos mortos, o livro de mortes, para verificar se o nome existia. E descobriram, sim, encontraram o nome. Mas com um detalhe: o suicídio tinha acontecido há 6 anos atrás. Não estava no Vale do Suicida, não estava sofrendo lá, mas ele estava caindo. Meus irmãos, imaginam você caindo há 6 anos. Suicídio não é solução. É por isso, meus irmãos, que é preciso pensar bastante quando essa ideia me bater a porta. Então a gente vai fazer a pergunta crucial: o que fazer então? O que fazer de melhor para ajudar? São 3 frontes. Primeira, para ajudar a você mesmo. Entenda, meus irmãos, aprenda o valor da dor. Esquece a cinematografia americana, que casaram e foram felizes para sempre. Alguém aqui casou, foi feliz para sempre? Isso não é verdade. A vida é cheia de dificuldades. Essa é a realidade. Não tem outro jeito. Só podemos aprender enfrentando dificuldades. Quer ver um exemplo? Você estava sedentário, aí você vai no cardiologista. E esse cardiologista te prescreve atividade física. Aí você vai, de mau grado, matricula numa academia. E aí porque você gasta um dinheirão com outras coisas, mas a academia é muito caro. Mas você vai para a academia. E aí o instrutor faz uma anamnese, monta, hoje é um treino para você. Você vai para os aparelhos, você faz aquele circuito e vai chegar em casa dolorido, porque estava parado, estava na inércia. Então a musculatura dói. Então você sentou no voador, por exemplo, para fazer peitoral superior, botaram 3 plaquinhas para você, 20 repetições. Doeu. Amanhã você volta. 3 plaquinhas, 20 repetições. Dói de novo. Lá pelo 5º treino, que começa a doer menos, o miserável do instrutor aumenta uma plaquinha. Bota para 4. Você fica zangado com o instrutor? Você quer bater nele? Não, opa, estou melhorando. Deus é assim. Um problema vem, eu aprendo com ele, vem outro. Quando eu aprendo a lição, vem outro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é assim que aprendemos. É assim que Deus ensina. E para que eu possa aprender lições, eu tenho que enfrentar a dificuldade da vida. O Espírito François de Geneve, capítulo 25, capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 25, ele vai dizer que diante dos problemas da vida, a única solução é afrontar. E diz assim: afrontai-os resolutos. Então, entender que a vida tem dores e eu vou passar por elas. Quando eu entendo isso e compreendo a dinâmica da dor, do sofrimento, que é gerado pelo suicídio, eu estou me protegendo. O melhor que eu posso fazer por mim é fixar em mim a ideia que suicídio
não é solução. E pelos outros? Aquele colega de trabalho que você está vendo, nitidamente ele está dizendo que quer se matar. Sabe quais são as frases sutis? A vida perdeu sentido para mim. Se Deus me levasse, seria bom. Ele está pedindo ajuda. Converse com ele, fale da sua fé. Fale adequadamente sobre o Espiritismo. Sente com ele, veja essa palestra. Assista com ele, do lado dele, para ele ver. Porque se ele entender que ele é um espírito mortal não morrem, ele pode talvez mudar de ideia. E mesmo que ele não mude, se ele tira a vida, ele chega no espiritual, ele já sabe que não está no inferno. Ele já vai saber que está numa região de sofrimento. E ele vai saber também que se ele se arrepender mais rápido virá o socorro. E com aqueles outros que já tiraram a vida? O que nós podemos fazer? Evangelho segundo o Espiritismo, 28, capítulo 28, ele tem 4, inciso 4 e 71, onde vai nos convidar a orar por eles. Qual é a oração? Senhor, tira o meu amigo do... Não. A oração é, Senhor, faça com que ele entenda que cometeu um equívoco, que ele se arrependa. Porque no exato momento que ele se arrepender, ele vai conseguir enxergar uma equipe de entidades iluminadas que estão de plantão para recolhê-lo, no exato momento que ele se arrepender. Então a oração será fundamental. Para terminar, meus irmãos, no horário certo, suicídio não é solução, suicídio nunca, suicídio não. A fala final, Jesus de Nazaré. Capítulo 10 de João, versículo 10, a parte final. Meus irmãos, por que encerrar com Jesus? Porque Jesus é aquele que ofereceu: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. A promessa de alívio. A promessa não é de resolver problemas. Sabe por quê, meus irmãos? Minhas irmãs? Porque muitas vezes o problema é a solução. Para que eu quite um débito ou me fortaleça por meio da prova. Então aqui, João 10:10, aquele que a gente tem como modelo e guia do Espiritismo, ele vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O convite para viver, convite para enfrentar a vida sabendo que não estamos sozinhos. Meus irmãos, 2 textos para finalizar, cheio de consolo. O Cristo de Deus, nas suas últimas palavras, antes de ascender aos céus, diante daqueles 500 da Galileia, quem não leu, livro Boa Nova, capítulo 29, lê, maravilhoso. Reuniu aqueles homens e últimas palavras foram: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A luta é árdua, o desafio é grande, mas ele vai ao nosso lado. Então Deus, Pai amoroso, justo, bom, nos dá o que precisamos e nos dá dimensionado com o nosso grau de suportabilidade. Essa frase vem de Santo Agostinho, capítulo 14 do Evangelho, tem 9. Guardem, decorem. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Deus só dá as provas que podem ser cumpridas. Guarda isso, meu irmão. Deus sabe o que é melhor para você. Nem sempre agrada. É o mertiolate. Dá vontade de correr. Não pode soprar. Mas era um remédio. Deus sabe o que é melhor. Ah, que bom que é assim. Porque se Deus desse tudo que nós quiséssemos, provavelmente não estaríamos aqui. Estaríamos verificando onde está o iate ancorado, né? Mas viemos aqui. A dor nos trouxe aqui. A questão está, meus irmãos, é permanecer aqui. Ficar ao lado de Jesus. Porque ele sabe o que é melhor para a gente. E na hora da dificuldade, ele vai nos munir com a energia e com a força que precisamos. E eu vou terminar, para ser repetitivo. Tomara que você sonhe comigo falando essa frase essa noite. Todos aqueles que vieram do mundo espiritual darem testemunho da condição que despertaram pós-suicídio, afirmam categoricamente que a condição era extremamente pior do que aquela que lhes antecedeu o ato suicida, mostrando eles mesmos que suicídio não é solução. Posso fazer uma propaganda?
Convidar os companheiros, Suicídio Nunca, sábado de manhã, na Cantina Áurea. A gente vai estar aqui fazendo a palestra para o pessoal na luta vulgar, a lição 160 do livro Fonte Viva. Você vai fazer o quê sábado de manhã? Vem para cá. E à tarde a gente vai fazer um seminário lá no Bezerra de Menezes, o pessoal do Bezerra está aí, veio prestigiar a gente, falando sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Seminário Dr. Bezerra de Menezes, Vida, Obra e Exemplos. Será das 15 às 18 horas, com um pequeno intervalo, porque não pode deixar de ter lanche em evento espírita, né? Senão não é espírita. E depois tem a palestra, onde a gente vai trabalhar às 19h30 o tema Espiritismo de Kardec aos dias atuais. Você pode ficar direto, pode participar só de um ou dos dois. A gente convida a todos para, se quiserem, estar lá conosco, e fica a frase final: suicídio nunca, porque suicídio não é solução. Deus abençoe a todos nós. Devolver a palavra ao dirigente para dar seguimento aos trabalhos. Nós vamos convidar o Heitor, porque eu acho que nós até combinamos, sabe, Hélio? Mas o Heitor, ele vai encerrar a palestra, ele vai completar, fazer assim, o encerramento da sua palestra para nós. Tá bom? Boa noite a todos, meu nome é Heitor e apresentarei a poesia O Amigo, de Casemiro Cunha. Muitas vezes sobre a terra, só acha amigo em vão, que te espera no caminho com punhal de gratidão. Mas aqui nunca procuras o amigo terno e fiel, que roubaria a amargura nos teus instantes de fel. Mas esse amigo podeste-lo no fundo do coração, no altar da crença e da fé, à luz da meditação. É Jesus, lembra-te sempre, que é o mestre que te acolherá. Se o amigo terrestre falha, Jesus nunca falhará. Aí, ó, tá vendo? Obrigada, Heitor. Nosso amigo que nunca falha. Então, não poderíamos terminar, né, uma palestra dessa do suicídio sem falar do nosso amado Mestre Jesus. O Heitor foi só um pedacinho que ocorreu no nosso sarau de sábado. Foi muito lindo mesmo. Parabéns a todos os trabalhadores da casa que não mediram esforços para que sábado fosse um dia de muita alegria, de muitas surpresas, sabe, Hélio? Muitas surpresas lindas, gente. Tanta coisa linda que os grupos de estudo prepararam. Então, foi uma tarde de arte, de amor, de luz, de evangelho, de sorrisos. Foi assim, foi uma confraternização, foi um momento único, muito maravilhoso mesmo. Parabéns a todos os trabalhadores desta casa que não mediram esforços de um jeito ou de outro para que o sarau se realizasse e trouxesse tanta luz aos nossos corações. E, como também não podemos deixar, né, esse mês de outubro, nós vamos iniciar as comemorações do mês de Kardec, que nós sempre comemoramos o mês de Kardec, né, no nosso mês de outubro. O nosso companheiro Hudson vai abrir o mês de Kardec na semana que vem, e nós vamos estar trazendo durante o mês de Kardec algumas das nossas apresentações do nosso sarau. Então, quem estiver conosco vai ter muitas surpresas, tá, gente? Vocês vão ver que como temos artistas nessa casa. Eu falei com o pessoal, sabe, que eu fiquei muito preocupada, porque se tivesse alguém da Rede Globo aqui, nós estávamos assim, perdia todos os trabalhadores. Porque o que a gente tinha de trabalhador, nossa, como esse pessoal arrasou, gente. Vocês vão ver, durante todo o mês de outubro, algumas das apresentações vão ser trazidas, as que mais vão estar trabalhando, né, o Evangelho, as obras de Kardec. Então, para encerrarmos, vamos aproveitar do Hélio mais um pouquinho, ele já fez todos os convites, né, gente?
E quem puder estar também pela manhã aqui com a gente, lá no Bezerra, estão aí convidados. Não vamos perder a oportunidade de aproveitar um pouquinho mais do Hélio. E agora vamos pedir o Hélio para fazer a prece para nós. Vamos orar, meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos na certeza de que o Senhor nos conhece profundamente o ser, cada dificuldade, cada desafio, cada dor, Ele conhece. Conhece e, mais do que isso, quer nos ajudar a vencer. Então vamos confiar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque viemos aqui até essa casa de Dias da Cruz para ouvir de novo as mensagens tão claras do Teu Evangelho, redivivas pelo Espiritismo. Permita, Senhor, que a gente possa transformar essa informação em esclarecimento. Que nós possamos nos proteger contra essa ideia de suicídio que tantas vezes bate à porta de tantos, para que possamos nos libertar de sentimentos ruins, para entender que fraquezas e dores fazem parte da vida. Tu conheces cada coração presente aqui no salão. O nosso pedido, Senhor, é de energias, de força e de luz, para que eles possam caminhar sempre na direção do bem e do amor, do perdão, da misericórdia, vencendo-se a cada dia. Envolva cada um deles, Senhor, no manto de luz do vosso amor. Que essa energia amorosa, fraterna, doce, suave, envolva o psiquismo mortal de cada um deles, trazendo acima de tudo paz. E ainda, Senhor, pedimos para aqueles que vieram trazidos pelas caravanas do mundo maior, que tenham entendido, que possam ter se decidido a atender ao convite de socorro e possam ter acompanhado os benfeitores da luz para reiniciar as suas histórias. Agora, Senhor, que vamos voltar para casa, nós pedimos que Tu nos acompanhe, que possamos lembrar de que somos Teus seguidores e que precisamos tentar viver a Tua mensagem. Nos dá a força que não temos, nos ajuda a nossa caminhada e fica sempre ao nosso lado, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, da nossa querida Maria Santíssima, do nosso patrono, Dr. Dias da Cruz, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa palestra. Passaremos agora para os nossos passes, pedindo o silêncio de sempre.